Olá, olá, coisas lindas! Sejam bem-vindos a um novo vídeo. Hoje trago-vos um haul da Walmart de compras de supermercado. Eu gastei cerca de 400 dólares, que é mais ou menos 340 euros nestas compras. Quero que tenham em consideração que eu faço compras quando preciso, não faço semanalmente nem mensalmente, e para além disso, compro aquilo que nós gostamos, não faço necessariamente compras por aquilo que é mais barato e sim por aquilo que nós gostamos mais. Como vocês podem ver, eu comprei um bocadinho de tudo. Vou-vos dar os detalhes dos preços das coisas individualmente e vou-vos deixar também algumas comparações de preços com o Pingo Doce. O Pingo Doce porque calhou, podia ter sido outro supermercado qualquer. Começando então aqui por estes cestos que estão incluídos no preço total, que custaram cerca de 25 euros. Como vocês estão ali a ver, eles são grandinhos, são 33 por 25 por 20 centímetros e por este preço, sinceramente, não sei se encontrava melhor em Portugal. Agora, enquanto vos mostro eu organizar aqui este armário onde eu guardo os meus enlatados, quero-vos explicar uma coisa. Vocês vão ver muitas vezes a marca Great Value, que é basicamente uma marca branca da Walmart, que eu uso bastante, principalmente para coisas como massa e arroz e assim coisas mais básicas, porque acho que não faz sentido estar a comprar mais caro se eu gosto do mais barato. Por outro lado, eu acho que desta vez até não comprei muito, mas coisas como queijo, fiambre, carnes, etc., eu aprendi que se forem da Great Value têm uma qualidade muito inferior. Portanto, nessas coisas acabo sempre por optar por comprar marcas mais caras um bocadinho. Para além disso, há produtos específicos que só existem de marcas mais caras, como um atum e azeite. Voltando ao nosso haul, eu comprei 6 garrafões de água, desta vez de uma marca mais cara, porque a marca mais barata estava esgotada, e paguei 1,56€ por garrafão, normalmente pago 1,16€. Vou deixar aqui a comparação. Passando agora aqui às massas, como estão a ver, 3 massas da Great Value, duas destas que custaram 83 cêntimos, têm pouco menos de meio quilo, e uma desta de espirais que custou o mesmo preço. Por fim, também comprei uma massa italiana, esta mais cara, que comprei só mesmo para experimentar. Supostamente não é feita de forma tão industrializada e custou 2,36€, não encontrei equivalente desta. Por isso não vos consigo mostrar uma comparação de preço. Comprei também uma embalagem grande de arroz que tem 2,27 kg e custou 2,86€. Enquanto eu organizo aqui isto, vamos fazer as contas para poder fazer a comparação. O arroz mais barato que eu encontrei no Pingo Doce foi o arroz agulha a 1,25€ por quilo, que, fazendo as contas pela mesma quantidade de arroz que eu comprei, vocês pagariam 2,84€, comparado com os 2,86€ que eu paguei aqui. Mais uma vez, uma diferença muito mínima de apenas 2 cêntimos. A próxima secção de que vamos falar é as carnes e peixes, que é um bocadinho mais difícil de comparar, no sentido que os peixes são um bocadinho diferentes, as marcas das carnes são um bocadinho difíceis de comparar porque eu não compro a marca mais barata, e os próprios cortes das carnes influenciam o preço. Mas vamos tentar fazer o melhor possível com aquilo que dá para fazer. Começando com o peixe, comprei filetes de peixe 908 gramas por 7,53€, que dá 8,30€ por quilo. Os mais baratos no Pingo Doce estavam a 7,48€. Depois, esta carne de porco picada custou 3,87€ por 450 gramas. Não encontrei nada parecido no Pingo Doce e o mais parecido que encontrei foi isto aqui no Continente, 465 gramas por 2,99€. Depois também comprei 450 gramas de carne picada de vaca e paguei 6,34€. A mais barata que encontrei no Pingo Doce custava 12,99€ o quilo, o que seria 5,85€ pelos mesmos 450 gramas. Depois comprei esta carne para estufar a 15,95€ o quilo. A carne de vaca mais barata para estufar que eu encontrei no Pingo Doce estava a 12,99€ o quilo. Por fim, em termos de carnes, comprei também esta carne de porco sem osso a 10,85€ o quilo. Encontrei um cachaço de porco sem osso a 5,29€ o quilo, mas não me sei dizer se é exatamente a mesma parte do porco e se a carne saberá exatamente igual, porque, como vos disse, isto é mesmo difícil de comparar, porque muitas vezes o que acontece é que os nomes que se dão às carnes vêm dos pratos que se fazem com elas, então é difícil perceber exatamente que carne é e como comparar. Depois, passando agora aos congelados, eu comprei brócolos congelados a 2,88€ o quilo. Como vocês estão ali a ver, o Pingo Doce tem-nos a 2,23€ o quilo.
Depois, eu também comprei brócolos misturados com couve-flor, mas só encontrei couve-flor ou só brócolos. A couve-flor estava a 1,85 o quilo no Pingo Doce e eu paguei o mesmo preço que paguei só pelos brócolos, que foi 2,88 o quilo. Depois, comprei camarão de coco panado, que garanto-vos que é muito melhor do que este do Pingo Doce, e paguei 18,40€ por quilo e não é marca branca. Depois comprei estes burritos que eu não encontrei nada semelhante para poder comparar, não sei se simplesmente não estava disponível online, mas eu paguei 9€. Passando agora às coisas do frigorífico, começando com o leite sem lactose, eu comprei leite magro, meio gordo e gordo, mas os leites estavam todos ao mesmo preço no Pingo Doce, portanto, 1,8 por litro foi o preço mais barato no Pingo Doce, e aqui na Walmart eu paguei 1,41 por litro. Aqui sim, mais uma vez, já se vê uma diferença maiorzinha. Eu noto que os produtos sem lactose são mais caros aqui nos Estados Unidos do que em Portugal. Nota-se uma diferença muito grande entre os produtos sem lactose e os produtos normais. Em Portugal não há uma diferença tão grande como aqui. Agora, passando às frutas, eu mais uma vez vou-vos dar os preços em quilogramas para vocês poderem comparar melhor e em euros. Então, para começar, eu comprei morangos a 6,38 o quilo, no Pingo Doce eles estavam a 7,98 o quilo, ainda mais caros. Depois, as framboesas, eu paguei-as a 14,57€ o quilo. Como vocês estão ali a ver, elas estão a 19,95 o quilo no Continente. Depois, os mirtilos, eu paguei-os a 9,59€ o quilo. Como vocês estão ali a ver, no Pingo Doce eles estão a 14,63€, muito mais caros do que aqui. A conclusão é que estas três frutas são significativamente mais caras em Portugal do que são aqui nos Estados Unidos, e por isso eu também as compro muito mais frequentemente aqui do que compraria em Portugal. Nós vamos regressar às frutas, mas antes disso vamos falar dos Go-Go Squeeze. Eu aqui compro embalagens de 4 e embalagens de 16, embalagens de 8. Não sei se aí também existem ou não, mas eu só encontrei embalagens de 4 a 3,49€. Eu aqui paguei por cada 4 2,53€. Depois passamos para estas algas crocantes, que eu sinceramente penso que as que eu encontrei não são bem a mesma coisa, mas eu aqui paguei 3,36€ por embalagem. Desta vez não fiz as contas por quilo. As embalagens daqui são 10 gramas maiorzinhas. E mesmo assim, como vocês viram, são mais baratas, porque as que eu encontrei são 3,99€ por 10 gramas a menos. Depois, passamos para estas batatas fritas, que eu vou ser sincera, não existe propriamente as mesmas batatas em Portugal. O mais parecido que eu encontro são as batatas fritas gourmet, embora mesmo essas devo dizer que não acho que são tão boas. Estas batatas custaram-me 10,66€ por quilo e as que eu vos mostrei custam 15,82€. Depois, tomate cherry, aqui eu comprei-o a 6,54€ o quilo, como vocês estão ali a ver, o mais barato custa 5,96€ o quilo. Comprei também maçã gala, comprei-as a 2,60€ o quilo, como vocês estão ali a ver, elas estão a 1,99€ no Pingo Doce. Depois, o tomate de salada, como vocês estão ali a ver, está a 1,99€ o quilo no Pingo Doce e eu comprei-o aqui a 4,37€ o quilo, não me perguntem porque é que é tão caro. As laranjas, 1,69€ no Pingo Doce, eu comprei-as a 70 cêntimos cada. Esta é difícil de comparar. As bananas, a 1,29€ no Pingo Doce, eu aqui compro-as a 1,11€. Por fim, não gravei muito bem esta parte, mas também comprei pepinos. Como vocês estão ali a ver, eles estão a 2,99€ o quilo. Aqui eu compro-os a 58 cêntimos o pepino, também difícil de comparar. Falando agora de outras coisas completamente aleatórias, começando com as bebidas energéticas, eu devo dizer que aqui nos Estados Unidos existe uma variedade de bebidas energéticas muito, mas muito maior do que em Portugal. Portanto, é uma comparação um bocadinho difícil de se fazer, porque a maior parte das marcas que nós compramos não existem em Portugal. Mas para terem uma ideia, nós compramos C4, Celsius, Ghost e Alani e custaram entre 1,95€ e 2,33€ por lata. A única comparação que eu tenho aqui é com a Monster no Pingo Doce, que custa 1,39€, mas devo dizer que acho que é uma comparação justa, porque a Monster aqui nos Estados Unidos custa mais ou menos dentro do mesmo preço destas outras marcas que eu falei. Portanto, mais barata em Portugal do que aqui nos Estados Unidos.
Passando agora aos Lunchables, que até onde eu sei não existem em Portugal, que é basicamente uma caixinha com snacks para vocês poderem levar para qualquer sítio e comer facilmente. O JT come imenso disto e cada caixinha destas que nós compramos custou 1,60€. Também se faz disto de marca branca, mas o JT gosta mais desta marca, portanto nós continuamos a comprar esta marca que é ligeiramente mais cara do que a outra. Comprei também orégãos, comprei 24 gramas por 92 cêntimos. Encontrei no Pingo Doce 30 gramas a 1,49. Se não perceberam, aqui é um bocadinho mais barato, mas não é uma diferença assim muito grande. Agora, uma coisa que vos vai chocar mesmo. O sal, que é uma coisa baratíssima em Portugal, como estão ali a ver, 29 cêntimos por quilo, aqui eu pago a 9,37€ o quilo. Existe sal muito mais barato, no entanto, é quase sempre sal fino. O sal grosso eu tenho uma dificuldade imensa em encontrar e quando encontro é a estes preços. Falando agora de iogurtes com coisas para misturar, seja elas pintarolas, M&M's, Oreos, o que for, eu compro estes iogurtes a 78 cêntimos cada. Eu encontrei-os no Pingo Doce a cerca de 1,10€ por cada. São ligeiramente maiores, portanto a diferença de preço não é assim tão grande. Estes outros dois iogurtes que vos estou a mostrar são iogurtes sem lactose que custaram cerca de 1,40€ cada um. Falando agora de cereais, estes Golden Grahams, que aqui são super comuns, custaram 7,89€ o quilo. No Pingo Doce eles estão a 7,95€. Estes outros cereais que estão aqui a ver não existem em Portugal, mas esta embalagem custou 4,59€. O fiambre desta marca mais cara, que é a única que eu como, custa 13,22€ o quilo, em comparação com a Nobre, que custa 27,18€ o quilo. O sumo de maçã 100% natural eu compro a 97 cêntimos o litro, da marca mais barata, e o de laranja a 2,90€ de uma marca mais cara. Como estão ali a ver, a marca mais barata no Pingo Doce está a 1,9€ e 2,49€ por litro. Mais uma vez, Portugal sai a perder por uns cêntimos, principalmente tendo em conta que aqui a marca mais barata de sumo de laranja vende o sumo de laranja a 2,17€ o litro. O vinagre de cidra também é uma coisa super cara aqui, eu pago a 2€ e nem sequer tem 1 litro, enquanto ele está a 85 cêntimos por litro no Pingo Doce. O azeite, mais uma coisa caríssima que eu pago a 11,28€ por litro, quando ele está a 5,99€ no Pingo Doce. Portanto, eu pago quase o dobro. O pão ralado eu pago a 2,42€ o quilo, ele no Pingo Doce está a 2€ o quilo. E agora passamos para os enlatados, começando com as salsichas, que aqui salsichas Frankfurt não existem, existem salsichas de Viena, que são as mais parecidas, são pequeninas, e eu pago 75 cêntimos por lata. Agora, as ervilhas, já fazendo a comparação ao quilo, eu pago 1,50€ por quilo e no Pingo Doce elas estão a 3,04€ por quilo, mais do dobro do preço em Portugal. O feijão preto eu compro a 1,72€ o quilo, no Pingo Doce está a 3,23€. Os cogumelos laminados que eu paguei a 7,76€ por quilo estão a 6,43€ no Pingo Doce, aqui sim Portugal ganha. As azeitonas pretas, mais uma coisa em que Portugal ganha, eu paguei-as a 9,82€ o quilo e elas estão no Pingo Doce a 7,82€. Depois, o atum em azeite, que eu achei mesmo que Portugal ia ganhar de longe, eu pago a 13€ o quilo. No Pingo Doce custa 13,18€, a marca mais barata. Eu achava que era caro aqui, mas afinal é caro em todo lado. O tomate triturado eu compro a 1,62€ o quilo, só encontrei no Continente a 1,77€. O preço não estava disponível no Pingo Doce online. Estas misturas de ervilhas e cenoura em lata, eu compro-as a 2,37€ o quilo, só encontrei esta marca com um produto semelhante e custa 9,97€ o quilo. O sumo de limão aqui a 2€ o litro, em Portugal a 3,20€ o litro. Os dois das marcas mais baratas que existem. As metades de pêssego enlatadas, aqui eu pago-as a 2,87€ o quilo. Em Portugal, no Continente, consegui encontrar a 2,37€. Por outro lado, o ananás às rodelas eu paguei 2,42€ por quilo. Em Portugal, o mais barato no Continente custa 4,38€. O chantilly encontram-no a 7,96€ por quilo no Pingo Doce e aqui eu paguei 6,59€. Por fim, para terminarmos este vídeo, esta outra lata que estão a ver é creme para o café, que não existe uma boa comparação em Portugal. Eu paguei por esta latinha 3,39€.
E chegamos assim ao fim da nossa comparação de preços de compras de supermercado nos Estados Unidos e em Portugal. Antes de eu dar este vídeo completamente por terminado, queria só corrigir duas coisas. Durante o vídeo eu falo sobre os sumos de maçã e os sumos de laranja e eu digo que o preço no Pingo Doce por litro é o preço de 1,5 litro. Portanto, na verdade os sumos de laranja e os sumos de maçã são mais baratos no Pingo Doce do que são aqui na Walmart, e não é isso que eu digo no vídeo. E o segundo erro que eu cometi é um erro muito mínimo, mas foi nos cogumelos laminados, em que há uma diferença de 3 cêntimos. Eu acho que até digo o preço bem, mas depois escrevi-o com uma diferença de 3 cêntimos, não sei porquê. Se eu cometi mais algum erro durante este vídeo, espero que vocês saibam que eu não me apercebi. Eu estou a tentar ser o mais sincera possível, o mais transparente possível, porque eu própria também estava curiosa em saber qual é que era de facto o sítio mais barato de se fazer compras. Para facilitar essa comparação, eu fiz uma lista final de coisas que foram mencionadas neste vídeo que de facto fazem sentido comparar, isto é, são marcas parecidas, estão em quantidades comparáveis, como os 2 em quilogramas, os 2 em litros, etc. E excluí tudo o que eram coisas que não fazia sentido comparar, porque num lado só existia de marcas mais caras, no outro existia de marcas mais baratas, ou porque um se compra por unidade e o outro se compra por peso. Pronto, eu excluí todas essas coisas, vou-vos dar a lista de coisas que eu incluí. Então, eu incluí um garrafão de água, 1 kg de massa, 1 kg de massas espirais, uma embalagem de arroz, 1 kg de filetes de peixe, 450 g de carne picada de porco, 450 g de carne picada de vaca, 1 kg de carne de vaca para estofar, 1 kg de brócolos congelados, 1 kg de camarão panado, 1 litro de leite sem lactose, 1 kg de morangos, 1 kg de framboesas, 1 kg de mirtilos, 4 Go-Go Squeeze, 1 kg de tomate cherry, 1 kg de maçã gala, 1 kg de bananas, 30 g de orégãos, 1 kg de sal grosso, um iogurte com coisas para misturar, ambos com 100 gramas, ok? Exatamente o mesmo peso, que é para ser o mais realista, o mais sincero possível. 1 kg de Golden Grahams, 1 litro de sumo de maçã, o mais barato que se encontra, 1 litro de sumo de laranja, o mais barato também, já com as correções dos erros que eu cometi, 1 litro de vinagre de cidra, 1 litro de azeite, 1 kg de pão ralado, 1 kg de ervilhas enlatadas, 1 kg de feijão preto enlatado, 1 kg de cogumelos laminados, 1 kg de azeitonas pretas, 1 kg de atum em azeite, 1 kg de tomate triturado, 1 litro de sumo de limão, 1 kg de metades de pêssego enlatadas, 1 kg de rodelas de ananás e 1 kg de chantilly. E o total desta lista de compras enorme que eu vos acabei de dizer, em Portugal seria 188,24€. Nos Estados Unidos seria 193,27€. Agora, eu fui ainda um passinho mais longe, nós já estamos a falar de preços que são bastante parecidos, mas tendo em conta que o sal grosso aqui é super raro de se encontrar e por isso é super caro, eu achei que valia a pena dar-vos também o total. Se substituirmos o sal grosso aqui nos Estados Unidos por sal fino e mantivermos o sal grosso em Portugal, a comparação já é um bocadinho diferente. Em Portugal continuamos com o mesmo total de 188,24€ e nos Estados Unidos passamos a um total de 184,88€. Porquê é que eu fiz esta comparação? Porque, na verdade, o sal grosso e o sal fino servem o mesmo propósito. Aliás, o sal grosso nem dá para ser usado em todas as circunstâncias, mas o sal fino, sim, podemos usar tanto para cozinhar como para servir, etc. Eu é que, pessoalmente, gosto de comprar sal grosso porque estou habituada a medir a quantidade de sal com o sal grosso e engano-me menos vezes com o sal grosso do que com o sal fino. Mas isto é uma preferência minha e eu achei que se calhar fazia sentido ter as duas vertentes, com o sal grosso e com o sal fino. De qualquer maneira, estamos a falar de valores muito próximos, o que é um bocadinho alarmante, tendo em conta que os salários em Portugal e nos Estados Unidos são valores completamente diferentes. Eu espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo. Este foi um dos vídeos mais difíceis de editar, mais trabalhoso, que envolveu muitos cálculos, muita pesquisa. Eu espero que tenha valido a pena. Digam-me se querem mais vídeos como este e vemo-nos no próximo vídeo. Beijinhos!